seguiram. Feche os seus olhos, ore por um minuto, ore. Senhor, fala conosco nessa noite. Espírito Santo, nós queremos receber a Tua palavra. Fale conosco, Deus, nós precisamos do Senhor. Somente o Senhor é que pode moldar, mudar, transformar o nosso coração. Somente a Tua palavra. Fale conosco, Deus. Nós estamos aqui por Sua causa. Nós estamos aqui por causa do Teu nome. Estamos aqui por causa da Tua palavra. Estamos aqui por causa do Senhor Jesus. Estamos aqui por causa do nome que está acima de todo nome. Por isso estamos aqui. Estamos aqui porque amamos estar na Tua casa. Estamos aqui porque amamos ouvir a Tua palavra. Estamos aqui, Senhor, porque nós sabemos que Tu és o único caminho. O Senhor é o único caminho. Por isso nós estamos aqui. Senhor, nós sabemos que o Senhor que tem a direção. Nós amamos servir a Tua casa. Amamos estar na Tua casa. Amamos, ó Deus, ensinar a Tua palavra. Nós amamos. Eu peço ao Senhor, Senhor, toca no nosso coração de maneira diferente hoje. Senhor, nos ensina, nos molda. Senhor, em nome de Jesus, nos aproxima. Senhor, nos traz de volta o nosso coração mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos, precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Hoje é Dia Internacional da Mulher, é isso? Uma salva de palmas para as mulheres. Glória a Deus. Glória a Deus. Feliz Dia das Mulheres. Glória a Deus. Mulher. Ontem teve o culto das mulheres aqui e foi extraordinário, né? Foi sobrenatural o culto das mulheres. Estava cheia a igreja de mulherada aí, passar desde as 5 horas da tarde. Às vezes você acha que a gente passa um pouquinho o culto de domingo, né? Mas elas começaram o culto 5 horas da tarde, foram até, acho que 9h30 da noite, será que é isso? 10 horas, né? É isso, né, amor? Glória a Deus. Foi bênção demais. Deus abençoe as mulheres. Nós amamos vocês. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos no mês de março falando sobre disciplina e constância. Disciplina e constância, a qual todos nós temos um desafio, né? Todos nós temos o desafio de ser disciplinados e de ser constantes. Todos nós temos esse desafio de ser constante. E muitas vezes nós achamos que essa constância vai partir somente de nós. Até tem pessoas que são constantes, até tem pessoas que são disciplinadas, né? Mas há uma disciplina e há uma constância diferente quando nós estamos no Senhor, né? É diferente a disciplina e a constância quando nós estamos diante de Deus, né? Porque a palavra do Senhor, ela diz que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, se você ainda não está visualizando, se tudo ainda parece um fardo, se tudo ainda parece um jugo para você, ainda está faltando algo, né? Ainda está faltando algo, talvez está faltando algo ainda. E Deus quer frisar para você e mostrar para você, quer falar com você hoje, que Ele te ama do jeito que você chegou, do jeito que você era, ou do jeito que você é. Ele te ama, Ele quer trazer você para perto dEle, e Ele quer mostrar para você hoje que Ele te escolheu, não porque você é bom, que talvez você nem seja tão bom assim, não tenha nenhuma qualidade, talvez você está cheio de defeitos, cheio de erro aí, cheio de práticas erradas, e o Senhor quer falar com você hoje que mesmo assim, Ele te escolheu da forma que você é, Ele te escolheu independente do que as pessoas falam e do que você acha de você mesmo. Então, existe uma pergunta escondida nesse texto, que quase ninguém faz, que a gente acabou de ler, em Lucas, né? Lucas nos conta que havia dois barcos na beira do rio. Na beira do rio, sapo cururu. Meu Deus. Estava tão sério, estava tão bom, né? É só continuar.
Ai, Jesus. Então, havia 2 barcos. 2, diga comigo, 2 barcos. Oh, meu Deus do céu. Toda a quinta série vai sair. Em nome de Jesus. É só para eles acordarem isso. É ou não é, Cano? Glória a Deus. Como é que está o GC lá? Benção, né? Glória a Deus. Jesus entrou, havia 2 barcos. Mas Jesus entrou em um barco. E é possível que naquele lugar haviam mais barcos. Eu arrisco em dizer que naquele lugar, sim, tinha mais barcos. Porque era um lugar onde haviam pescadores. Era um lugar de costume dos pescadores frequentar. Então, eu acredito que teria mais barcos lá. Mas a Bíblia está falando, e o escritor está falando, e Lucas está falando, que havia 2, e ele fez questão de falar que havia 2. Mas Jesus não entra, e ele fala, Jesus entra em apenas um. Nós acabamos de ler. Mas Jesus entrou em apenas um. Lucas capítulo 5, versículo 3. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão. Então a pergunta, olha lá, entrando em um dos barcos, ele fez questão de deixar que Jesus entrou apenas em um dos barcos. Escolheu o barco que ele ia entrar. Então ele olhou para os barcos. Imagina Jesus olhando em qual barco que eu vou entrar, deixa eu ver como que eu vou fazer, quem que eu vou escolher para seguir com o meu evangelho, para pregar o meu evangelho. Qual que eu escolho, né? Unidu, unite, salamé, mingue. Né? Qual o barco que eu vou escolher aqui, né? Mas Jesus escolhe o de Simão, o de Pedro. Pedro, com todas as suas desqualificações, Jesus escolhe a Pedro. Por que Pedro? Pedro não era o mais equilibrado. Pedro não era o mais equilibrado. Pedro era impulsivo. Pedro era o camarada que ele falava antes de pensar e agia antes de pensar. Ele agia totalmente impulsivo. Pedro, mais para frente, iria pisar nas águas e afundar, porque ele era talvez inconstante, ele era ali medroso. Pedro negaria Jesus 3 vezes. Você vai ver mais à frente. Pedro negando Jesus 3 vezes, mas mesmo assim, Jesus escolhe entrar em qual barco? De Pedro. Fala para o seu irmão aí, não importa como você é, Jesus é que determina quem ele escolhe. Tem alguém entendendo aqui em nome de Jesus? Jesus entra na manhã do fracasso. A manhã do fracasso. Jesus chega e escolhe passar a noite tentando fazer alguma coisa, passar a noite, nós às vezes passamos anos tentando fazer alguma coisa, ou meses, ou dias, ou semanas, ou horas tentando fazer alguma coisa. E nós nos frustramos muito fácil. Nós nos frustramos de maneira muito fácil. Uma palavra que veio de travessado muitas vezes, uma situação que você achou que ia acontecer e não aconteceu, um negócio que você esperava dar certo e não deu. Nós nos frustramos. Pedro estava ali a noite toda, em Lucas capítulo 5, versículo 2, os pecadores estavam ali lavando as redes. Então, lavar as redes ali é um detalhe técnico, né? E não é só um detalhe técnico, é um estado emocional que eles estavam aí. Lavar as redes, para os pescadores ali, eles faziam depois de uma noite fracassada. Era um momento de aceitar. Hoje não rolou nada, hoje não virou nada, hoje não deu. Jesus, então, encontra Pedro, né, nessa frustração. Pedro no auge da sua frustração emocional ali. Jesus encontrou Pedro de manhã, nessa frustração, e a gente vê algo poderoso, Deus revelando aqui. Deus não entra na história de ninguém, porque essa pessoa é muito bacana, é muito bonita, muito certinha, muito redondinha, muito disciplinadinha, muito constante, essa pessoa maravilhosa. Não,
Deus entra, inclusive, quando essa pessoa está frustrada, porque ela não foi muito bem naquilo que ela deveria fazer, e ela não é tão boa assim, aí Deus resolve entrar na história dessa pessoa. E isso deixa claro, essa passagem deixa claro para nós. Deus entra quando nós, muitas vezes, estamos frustrados. Pedro lavando a rede, quando estamos lavando as redes, nós vemos algum milagre acontecer, e eu quero profetizar que na sua vida, talvez você já está lavando a rede em nome de Jesus. Talvez você está lavando a rede e está frustrado, mas Jesus vai chegar agora e o milagre vai acontecer depois da palavra que Ele liberar. Tem alguém que recebe aqui, em nome de Jesus? Quando Jesus entra, aquilo que é comum, aquilo que é frustração, aquilo que é cansaço, vira sagrado, vira santo, vira o sobrenatural. Em Lucas capítulo 5, lá no 3 que nós acabamos de ler, do barco Lucas ensinava o povo. Do barco Jesus ensinava o povo. Ou seja, o barco que ele estava usando para o trabalho, para o dia a dia dele, para as coisas, que ele havia se frustrado com aquele barco, com aquela noite. Jesus agora, ele tomou esse barco, Jesus chegou agora nesse barco, e agora aquilo que ele usava para diversas outras coisas, Jesus estava ensinando, estava usando como ferramenta para o reino de Deus. Virou algo sagrado. Tem alguém comigo aqui? Sim ou não? Então, quando Jesus entra, o barco vira púlpito ali. O barco vira um púlpito. Antes de Deus usar a sua vida para produzir milagres, Ele vai liberar uma palavra através da sua vida, na sua vida, para sustentar você. A palavra vai sustentar você. Jesus toma aquele barco, vira sagrado, Ele começa a ensinar a palavra, e é a palavra que sustenta, e tudo que nós aprendemos através da palavra, é a palavra que vai nos sustentar. Fala para o seu irmão, não é movimento que te sustenta. O que te sustenta é a palavra. É a constância na palavra. Quem está entendendo em nome de Jesus? Jesus dá uma ordem que não faz muito sentido para Pedro. Ele dá uma ordem que não faz sentido. Lucas capítulo 5, versículo 4. Vá para águas mais profundas e lancem as redes. O que Pedro responde no versículo 5? Lucas capítulo 5, versículo 5. Ele responde, mestre, trabalhamos a noite inteira já. A noite inteira, e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar a rede, porque é o Senhor que está falando, eu vou lançar a rede. Então, pensa só, uma tensão enorme aqui. Pedro, pescador profissional, Jesus era carpinteiro, humanamente falando. Pedro sabia mais de pesca do que Jesus, humanamente falando, mas Pedro diz algo que muda a história e é o porquê de nós estarmos falando dele até hoje. Ele diz, mas porque é tua palavra, mas porque és tu falando, mas porque é o Senhor falando, mas porque é o teu evangelho, mas porque é os teus princípios sobre essa palavra, é porque o Senhor está dizendo, eu vou fazer de novo. Eu vou fazer de novo. E isso é fé. Fé não é concordar, fé não é entender, fé não é fazer sentido, fé é obedecer. Fé é quando não está fazendo sentido nenhum, a lógica está totalmente ao contrário, mas eu emprego a minha fé por obediência, e por causa dessa obediência, o milagre acontece. Sim ou não? E qual que é o problema da nossa geração? Aqui a gente entra em algo muito sério. Muitos cristãos dizem, eu não sinto a presença de Deus, né? Eu não estou sentindo a presença de Deus mais. Mas sentir ou não sentir
não evidencia a presença de Deus na nossa vida. Não tem a ver com sentir ou não sentir. Sentir ou não sentir não evidencia. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito simples. Você acha que consegue expulsar a Deus da sua vida? Você consegue expulsar a Deus de você? Sim ou não, igreja? A presença de Deus não depende da fidelidade, da sua fidelidade, depende da fidelidade dele. Vou repetir que você não pegou. A presença de Deus na nossa vida não depende da sua fidelidade, depende da fidelidade dele. Não depende do seu humor, não depende da sua emoção, não depende da sua sensação espiritual. A presença de Deus depende da fidelidade de Deus. Mas por que muitos não sentem nada ou sentiram e hoje não estão sentindo? Ou querem sentir porque nunca sentiram? Porque muitos não oram de verdade. Ou seja, muitos não têm um relacionamento verdadeiro. Ah, pastor, imagina, eu oro todo dia, né? Eu oro todo dia. Não, você não ora. Você fecha os olhos, se preocupa um pouco e chama isso de oração. Oração não é preocupação espiritualizada. Oração é relacionamento real com Deus. Constância, disciplina, relacionamento com Deus. Entendendo por fé que Jesus entrou no meu barco. Jesus entrou no seu barco. Jesus entrou no seu barco. Sabe qual que é o problema da nossa espiritualidade? Nós pedimos direção o tempo todo e às vezes a gente se pega nisso. O tempo todo a gente pede direção. Senhor, mostra onde está a unção, mostra onde está o movimento, mostra onde está a comida, mostra onde está o dinheiro, mostra onde está a provisão, mostra onde está o ministério, mostra o que eu tenho que fazer, mostra a oportunidade. E Deus já mostrou. Muitas vezes Deus já mostrou. Só que o que falta? Coragem para agir, constância para permanecer, disciplina para entender e agir em fé. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Jesus olha para nós e fala assim: para de pedir sinais, para de ficar pedindo sinais, para. Talvez a oração que eu e você precisamos fazer no dia de hoje não é Deus me mostra. Talvez a oração correta seja: Deus, me dá coragem. Me dá coragem, me dá constância, me dá disciplina, coragem para obedecer, coragem para avançar, coragem para lançar as redes de novo. Dá coragem. Mas não, a gente fica obcecado por confirmação. Tem gente que diz: eu preciso de uma confirmação de Deus. Eu preciso de uma confirmação de Deus. Confirmação para ofertar. Eu preciso de uma confirmação para servir. Preciso de uma confirmação para obedecer. Mas Deus responde Deus responde algo muito claro: eu já te dei a confirmação que você precisava. A confirmação foi na cruz do Calvário. Ele deu a confirmação na cruz. Você não precisa de mais confirmação. Ele disse: eu já te dei a confirmação que você precisa. Eu estou com você. E quando você entende que Deus está com você, em Lucas capítulo 5, versículo 6, nós vemos o milagre acontecer. Pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. O milagre não aconteceu porque Pedro pensou. O milagre aconteceu porque Pedro obedeceu. Pedro obedeceu. Sabe qual que é o momento mais profundo aqui? O momento que Pedro cai de joelhos. Lucas capítulo 5, versículo 8 diz assim: afasta de mim, Senhor, porque sou eu pecador. Então o milagre revela dois pontos da vida de Pedro aqui. O milagre revelou duas coisas.
Primeiro, os peixes e segundo, o coração de Pedro. A obediência à palavra que foi liberada revela duas situações. Primeiro, milagre, os peixes. Segundo, o coração de Pedro. Mas Jesus é quem define o nosso futuro. Jesus é quem mostra o que nós iremos fazer, o que nós iremos ser. Lucas capítulo 5, versículo 10. Não tenha medo. Quando Pedro, no versículo 8, volta lá no versículo 8 para mim. Quando Pedro, no versículo 8, Simão, olha que poderoso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e ele disse: Senhor, afasta de mim, eu sou pecador. Ou seja, Pedro não fala, não, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, eu sou um cara muito bom. Sou técnico, eu fiz o tecnólogo de pescaria e eu fiz um BI, como? NBA. Fiz o curso de Power BI. Não, Pedro fala assim, Senhor, você não sabe com quem você está lidando. Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Sabe o que às vezes falta para nós? Reconhecer que somos pecadores. Reconhecer que somos pecadores ilimitados. E quando Deus vê o coração daquele homem revelado através do milagre, sabe que Jesus fala para ele, versículo 10, coloca lá para mim. Lucas 10, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo. Jesus, afasta de mim, sou homem pecador. Jesus, eu sou pecador. Não, o senhor não sabe com quem está lidando. Ei, não tenha medo. Jesus, eu não sirvo para nada, não dá para fazer nada comigo, não pode me usar no propósito. Ei, não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não. Você acha que Deus não sabe dos seus pensamentos imundos? Você acha que Deus não sabe das suas mentiras, das suas falcatruas, do seu coração que às vezes está em ódio, mentindo, falando besteira, fazendo coisa errada? Deus sabe, e Ele não se surpreende com você. Ele te conhece. Ele te conhece não porque você nasceu. Não é porque você nasceu que Ele te conhece. Ele te conhece antes de você nascer. Antes de você estar no ventre, eu já te conhecia. E mesmo assim, Ele te trouxe aqui hoje para dizer assim: não tenha medo. Eu estou entrando no seu barco. Eu sei quem você é, eu sei o que você fez, eu sei o que você faz. Você não consegue ver o futuro, mas eu vejo o seu futuro. Se você estiver em mim, eu estiver em você, o seu futuro é sobrenatural. Celebra o nome do Senhor. O seu futuro. Não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Ele ainda ia atrair Jesus no sentido de negar Jesus 3 vezes. Falar, não conheço, não tenho vínculo nenhum. Imagina só, eu sou seu pastor, ok? E aí alguém chega para você e fala assim: pastor Gustavo é seu pastor? Você fala, não, imagina, nem conheço. Você está comigo aqui, a gente toma café, a gente, se ajuda, ora junto, está tudo servindo aqui, Casal maravilhoso está sempre ajudando aqui. E de repente você fala assim, não, imagina. Não, parece que eu vi você com ele. Eu vi, não. Daí ele fala, não, imagina. Nem conheço. Não conheço não. Não estou com ele não. Não, deixa eu perguntar pela 3ª vez. Porque não pode ser que eu esteja enganado. Eu vi você com ele. Você se parece com ele, tá calcinha apertada, a camiseta preta. Você anda do mesmo jeito, você fala do mesmo jeito. Eu acho que eu vi você com ele. Aí você fala assim, não, imagina, você está me confundindo. Não conheço, não quero nem saber do que você está falando.
Seria legal fazer isso com o pastor que você caminha? Agora imagina fazer isso com Jesus. Está entendendo o que aconteceu? Isso não tinha acontecido isso ainda, mas Jesus já sabia que ia acontecer. Mas Jesus, antes de acontecer, Jesus largar, Jesus negar, Jesus, está entendendo? Cortar a orelha do soldado. Antes de tudo isso acontecer, Jesus olhou para ele e falou assim: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque eu te levanto agora. Você não será mais o profissional da saúde, você não será mais o profissional. Agora eu vou te fazer pescadores de homens. Ou seja, eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar a sua história. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Vou mudar a história. Pedro estava falando do passado, Jesus estava falando do futuro. Pedro dizia: eu sou pecador. Jesus dizia: você é líder. Ah, eu sou assim, eu sou procrastinador, eu sou esquecido, eu sou relaxado. E Jesus está falando: não, você é filho, você é amado, você é escolhido, eu te capacito. Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Pedro começa aquele dia lavando as redes, porque passou a noite tentando pescar. Mas termina aquele dia encontrando o Cristo, vendo o milagre, recebendo um chamado eterno. E isso revela algo poderoso. Jesus não entrou no barco de Pedro por causa da pesca. Ele entrou por causa do destino que já tinha sido traçado para ele. Tem alguém comigo aqui? Eu já estou acabando. Ministério de louvor. Ah, mas vocês são tão falsos. Brincadeira. Mas de novo, eu já estou acabando. Como vocês são espontâneos. Jesus então entra por causa de... Você acha que Jesus vai entrar para resolver a sua vida financeira? Você acha que Jesus vai entrar para arrumar a sua empresa? Você acha que Jesus vai entrar no seu barco para arrumar o seu casamento? Você acha que Jesus vai entrar no seu barco para arrumar as suas emoções? Você acha que Jesus vai entrar no seu barco só para dar uma ajustada ali? Tá tudo bem, ele vai entrar. Talvez isso também vai ser resolvido. Mas filho, você não tem noção daquilo que ele já te preparou. Você está buscando aqui: Jesus, me ajuda no meu casamento. Fala: ajudo, filho, mas não é por causa disso que eu estou entrando, tem algo maior. Pedro achou que ele estava entrando por causa da pesca. Não, eu estou entrando porque há um chamado, há um propósito, há um destino traçado para a sua vida. Tem um chamado para a sua vida. Tem algo específico que Deus tem planejado para você. Ele está entrando no barco, você está achando que é por uma coisa, mas é por outra. O que Deus pede: ouça. Ouça e obedeça. Ouça e obedeça. Deixa ele entrar. Pedro estava frustrado por causa da pesca que não aconteceu, mas mesmo assim ele ouviu e mesmo assim ele obedeceu. Ele foi constante. Ele poderia falar: ah, não quero saber mais de nada. Eu fiz de tudo lá, ajudei tudo, faço de tudo naquela empresa e ninguém me reconhece. Aí chega lá o seu chefe, o seu líder, e pede para você fazer a última coisa. Você sai batendo a porta, desrespeita, faz o que não devia ter feito. Mas talvez o milagre ia acontecer naquele momento. Constância. Estou dando um exemplo externo, mas para algo muito mais expressivo, sobrenatural de Deus. Não pare
seja constante. Não é constância em movimento, é constância em relacionamento. Seja constante no relacionamento. Seja constante no corpo. Veja a necessidade do corpo. Se atualize no corpo. Seja forjado no corpo. Se permita crescer no corpo. Se permita crescer no corpo. Pare de esperar sentir algo. Pare de esperar confirmação. Pare de esperar sinais. Quando você não sabe exatamente o que Deus quer que você faça, siga em frente. Quando você não sabe o que fazer, pastor, o que você faz? Eu sigo fazendo o que eu tenho que fazer. Pastor, quando você não ouve a voz de Deus, o que você faz? Jesus já deixa. Eu morri por você, eu entrei no seu barco, eu te perdoei, eu te resgatei, eu tenho um destino para você. O que você faz, pastor? Eu me arrumo e vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu tenho que resolver alguma coisa, o que eu vou fazer? Vou ficar chorando em casa? Eu boto uma roupa, saio e vou fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu estou preocupado, quando eu estou o coração atribulado, quando eu sei que tem, os compromissos, quando eu tenho que vir aqui derramar algo e parece que Deus não está falando nada, o que eu vou fazer? O que você faz, pastor? Eu venho fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou para o banheiro, começo a arrumar minha barba. E o diabo olha e fala, o que ele vai fazer? Aí eu estou cortando a barba, o diabo olha, eu pego a camiseta, o diabo olha, e ele vai mesmo, nós não conseguimos. A gente fez a semana dele no inferno, mas será que ele vai mesmo? Aí eu vou e coloco o tênis. Aí eu vou, chamo as meninas. Aí eu vou, a gente senta no carro e o diabo fala, ele está indo mesmo, não deu certo. E ele está olhando para você, ele está falando assim, o que ele vai fazer? Ele vai parar? Não, ele vai levantar. Gente, não conseguimos parar ele hoje. Ele está indo para a igreja mesmo. Ele está se arrumando, ele está indo. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa. Você tem uma palavra. Você tem um Cristo que morreu pela sua vida. Ele te escolheu. Ele direcionou um destino para você. E o diabo não tem poder sobre a sua vida. Nós continuamos, porque a nossa fé não é por sentir ou não sentir. A nossa vida espiritual não é porque eu quero ou não quero. A nossa vida espiritual não é porque eu estou bem ou não estou bem. É porque Cristo morreu na cruz por mim e por você e garantiu a nossa salvação. Salvação. Ele garantiu a salvação. Não pare. Não pare. Não está aparecendo nada favorável? Fica tranquilo, que a hora que o milagre tiver que acontecer, vai acontecer. A verdade tem muito poder. O que tem que ser é mais poderoso do que qualquer outra coisa. Sabe como se chama a verdade? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não para. A Bíblia não é algo que nós vamos ver se vai dar certo. A palavra não é algo que nós vamos ver se vai dar certo. Jesus não é alguém que é uma historinha de alguém que, inventou. Não, filho, não pare. Ele é um Deus que fez milagre no passado, continua fazendo milagre no dia de hoje, vai continuar fazendo milagre no dia de amanhã. E Ele prometeu. Não devemos ser cristãos, sabor cristãos. Não é sabor evangélico, não. Cristãos.
Jesus vai voltar a buscar a igreja. Eu quero chegar nesse dia e ouvir: vinde a mim, benditos de meu Pai. Ou afasta de mim, pois não vos conheço. Hein, igreja? Tem alguém comigo aqui em nome de Jesus? Porque, sabe por quê, Jesus? Porque eu não senti naquele dia. Bendito é aquele que não viu, mas creu. Vem, entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Tem alguém entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não sirvo porque é uma escala. Eu não estou aqui porque é um protocolo. Eu não estou aqui porque aqui é uma empresa. Não, eu não estou aqui porque eu não tenho nada para fazer. Eu estou aqui, eu e a minha esposa, a minha família, e todos nós que estamos servindo aqui, porque nós ouvimos uma voz e uma palavra. Há um compromisso com o reino dos céus, há um compromisso com o reino de Deus, há um compromisso com a palavra. Independente daquilo que eu quero, que eu desejo, daquilo que eu sinto ou deixo de sentir, há uma palavra que foi liberada. Há uma palavra. Há uma palavra. O Senhor te amou, Ele te conhece, Ele te ama, Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ele te escolheu, querido. Ele sabe quem você é. Só ouça e obedeça. Só isso. Mas eu não sou digno, eu não consigo. Não é isso que está em questão. Só ouça e obedeça. Ouça e obedeça, porque Ele te ama. 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 Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Mesmo que você não esteja sentindo, feche seus olhos e comece a orar. Comece a orar. Comece a adorar o Senhor. Ele está falando com você. Olham todas as tuas